Agora, Ivan, pegando até uma carona naquilo que você conviveu nas suas transmissões, tanto da Fórmula 3 como da Fórmula 2 nos últimos anos, a gente falou bastante aqui do Bortoleto. Alguma coisa que você queira salientar? O que você acredita desse piloto? O que você viu ali, talvez assim, não conseguindo uma vaga como titular ano que vem, você vê que vai ficar ali o talento dele na memória de todo mundo, que vai fazer ser lembrado para 2027, ou 26, aliás. O que você acha do brasileiro em si, e se você tem um palpite aí? Meu palpite é que o Bortoleto, neste momento, ele é o piloto brasileiro, com todo o respeito ao Drogovic, que é outro grande piloto, mas o Bortoleto é o piloto mais preparado nesse instante para entrar na Fórmula 1. Do ponto de vista de maturidade, do ponto de vista de desempenho e do ponto de vista também até dos apoios financeiros que auxiliam o Bortoleto nessa caminhada. Não só financeiros, eu diria. A jogar pelo empresário piloto de Fórmula 1 que ele tem. E a A14 e o Fernando Alonso, eles têm um bom caminho, têm um bom trânsito. Então, Sr. Alonso deve estar negociando também, deve estar envolvido nessa situação. Até porque o Alonso, daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos, para. Então, o Alonso, ele tem também essa visão, esse tino, por exemplo, ele também apoia o Martí, que em que pese não teve uma boa temporada, até porque a Campos não oferece um bom carro de Fórmula 2, tanto para ele quanto para o Radiar, mas ele também vê ali no Martí uma possibilidade futura. Martí que incomodou o Bortoleto na Fórmula 3 ali. Exatamente, foi um rival até as últimas etapas, praticamente as últimas corridas. E quando você me pergunta, Eric, do Bortoleto, volta a tocar num ponto que eu acho que é fundamental. Ele até a freca não tinha grandes atuações, era um piloto bom, mas muito regular. Da freca para frente, ele consegue, acho que, entender o tamanho do que ele tinha na frente. Porque ele me dá a impressão que passa a estudar muito mais, simulador, conhecimento, entender a equipe, conversar com a equipe, ter toda uma estrutura que o amparou, porque a Trident é uma equipe muito boa para a Fórmula 3, então ele conseguiu utilizar muito bem disso e com a sua competência conquistou numa primeira temporada o título da Fórmula 3 e pega uma Invicta que, diferente, por exemplo, da Prema, que tem sempre ótimos desempenhos da Fórmula 2, a Invicta conseguiu entender melhor o regulamento de carro, conseguiu entender melhor como aquele carro deveria ser preparado na questão de ajuste para isso. E o Bortoleto também mergulha na fonte da Invicta, a ponto da Invicta hoje, embora não fale abertamente, mas entende claramente. O Bortoleto está brigando pelo título e o Maini, que é a sua segunda temporada, não é o piloto dos sonhos. Então, quando você vê essa maturidade, essa solidez, título da Fórmula 3, perto de um título da Fórmula 2, isso vai ficar no imaginário. Só que aí, querer ouvi-los, não sei se vocês concordam, 1 ano na Fórmula 1 é muita coisa. Por isso que eu defenderia que o Bortoleto já fosse piloto em 2025. Porque em 1 ano pode um colapinto surpreender ou ficar também no imaginário das pessoas, pode pintar um novo piloto da Fórmula 3 subindo para a Fórmula 2, como, sei lá, um Fornaroli, um Mini, e também mexer, porque são pilotos europeus que podem mudar o panorama da situação, o balanço das ideias ali. Então, o Bortoleto, para mim, essa solidez, essa estrutura, esse entendimento rápido que ele pegou, ele é um piloto muito, muito inteligente. Dá a ele, para mim, a condição de hoje ser o melhor piloto, o piloto com a oportunidade mais clara a se garantir dentro da Fórmula 1. Pegando até a provocação aí como gancho, o Eric tinha dito, né, que o Bortoleto parece não querer quebrar o vínculo com a McLaren. Eu acho que se for uma situação assim, para o ímpar, ser titular da Sauber Audi em 2025 e se manter reserva na McLaren com promessa futura no time de Woking, eu iria para a titularidade já. Agora, é importante dizer, né, na própria McLaren, a gente tem um exemplo que, embora não gestado pela McLaren, é um alento também. O próprio Piastri, campeão em sequência da Fórmula 3 e da Fórmula 2, na academia da Alpine, à época, depois foi reserva, tinha promessa de ser promovido. No fim das contas, a Alpine cometeu o erro crasso de renovar com o Ocon num contrato multianual, que deixou ela presa ao Ocon, não era por o Ocon não merecer, sim porque ela precisava ter uma liberdade maior. O Alonso é o Alonso, eles perdem o Piastri e o Alonso numa tacada só.
Mas se o Bortoleto for campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 em sequência, ele ainda precisa confirmar esse favoritismo. Ele é líder, mas ainda tem campeonato, tudo pode acontecer. Eu acho que ele, mesmo que não seja titular de imediato, tem uma chance futura boa. Agora, se tiver apresentadas duas situações, ou você é titular da Sauber em 2025 e tem que quebrar o contrato com a McLaren, ou você tem o contrato e vai ficar no banco sem uma garantia qualquer que seja, eu iria para titularidade. Porque uma vez que você entra, você já tá lá, ele, como a gente destacou, tem todo um suporte de agenciamento, não só do Fernando Alonso, mas todo o pessoal da A14 que o Ivan citou, e é um cara que também tem um pacote financeiro bom, para além do talento. E é importante dizer, né, ele está no radar por conta do talento. Sim. O que ele tá fazendo, mesmo que ele não seja campeão da Fórmula 2, o que ele já fez não é algo que todos fazem. Aliás, Quanto tempo a gente... Eu, por exemplo, acompanhei mais nesses últimos 3 anos. Eu não me lembro de um piloto sair de último colocado e terminar em primeiro. Tanto que a atuação dele em Monza é não só ressaltada pelo site, por exemplo, da Fórmula 2, as redes sociais da Fórmula 2, que ficaram 2, 3 dias só falando daquilo. Fórmula 1. Cara, você tá falando de adversários, site da Fórmula 1... O próprio Olé, que poderia puxar mais a sardinha para o Franco Colapinto, destaca isso. Gazeta do Esporte também destaca isso. Sites conteúdos noticiosos internacionais, portais internacionais que são voltados à Fórmula 1, que são voltados à velocidade, enfatizaram esse feito. É muito grande. Então ele tem que aproveitar a crista da onda. O que o Carlos falou, ele é fundamental, porque se você deixa passar um ano, gente, um ano na Fórmula 1 é muita coisa, muita história muda. E o mercado não vai estar tão aberto como está esse ano para 2025. Então, de 2025 para 2026, quantas vagas você vai ter abertas ali? Talvez novamente da Sauber, porque eles vão renovar, se eles renovarem com Bottas, vai ser por uma temporada. Talvez. Não se sabe. Quem mais? Então, assim, porque eu me lembro muito bem, né? A gente começou a utilizar aqui muito o termo contratos plurianuais, né? Porque é o tal multi-year, né? Todo mundo que renovava ou assinava com uma equipe esse ano, sempre já também avançando para o primeiro ano no carro em 2026. Então, vai ser muito difícil o Bortoleto, a não ser que, e aí eu não estou jogando, a galera, mais uma vez aqui, eu vou deixar aqui bem claro, eu não estou jogando o Luca em cima da McLaren, a não ser que a Terceira Guerra Mundial aconteça lá em Woking, né? E aí o ar fique difícil para ser respirado por duas pessoas, aí eles vão ter que se livrar de um deles, e aí, naturalmente, até para você... Porque assim, eu não vejo, por exemplo, eu já estou imaginando lá na frente, Norris e Piastri brigam, eles não vão ir atrás do Verstappen para substituir um deles, porque se você não vai colocar um outro cara bicudo, dois bicudos, não se bicam, então você vai pegar um cara mais jovem, um cara que vai entender o papel dele, pelo menos nesse primeiro momento, e aí nada mais natural do que você utilizar um piloto bem cotado, bem talentoso que estava ali sobre a sua asa durante tanto tempo.